pessoal já está entrando. Fala, João, como é que você está? Tudo bem? Opa, Fala, pessoal, sejam bem-vindos. Todos vocês estão chegando. Vamos começar pontualmente aí às 8 horas, como de costume. Já vamos fazer rapidamente aqui uma retrospectiva do que a gente tem feito, né? A gente tem feito o resgate numa versão diferente, com o objetivo de alcançar mais pessoas e entregar conteúdo de valor para que possa ser referência na sua vida e servir como uma direção, inclusive. Inclusive, o tema da semana passada foi sobre direcionamento. Para você que ainda não assistiu, vale a pena você entrar no grupo, na descrição do grupo que você fez, você entrou aqui, conheceu o projeto, tem lá todos os links de todas as aulas que passaram. Se você está vendo essa aula no YouTube e ainda não faz parte do grupo, Jailson, como é que você está? Tudo bom? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não faz parte do grupo e não fez a inscrição para estar presente como as pessoas que estão aqui entrando na aula online, você, na descrição desse vídeo do YouTube, já tem lá também a página de cadastro, para que você faça seu cadastro e entre neste grupo, que a gente tem vários grupos já existem alguns grupos de pessoas que fazem parte do projeto e eles estão entrando no grupo para ter as informações das aulas que estão por vir. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem essa aula, esse encontro marcado com uma aula de alto impacto para a tua vida. E hoje nós vamos estar falando sobre as questões que eu entendo que eu pude identificar e mapear, que é um veneno em nossa vida, as desculpas que a gente tem se dado, as desculpas que a gente tem dado, a forma como a gente usa a palavra desculpa, muitas das vezes elas estão sendo construído um gigante para nos derrubar na nossa jornada do amanhã. Porque do amanhã, Vinícius, por que não do hoje? Porque, na verdade, hoje a gente está alimentando esse gigante e ele está crescendo para derrubar a gente todos os dias no nosso amanhã. E a gente vai discorrer isso, vocês vão ver como que eu pensei nisso, como que eu formatei essa aula, como que eu penso. É um pouco diferente, é um tema um tanto quanto... É uma quebra de paradigma, na verdade, tá? Para que vocês possam olhar e dizer assim, eu não quero que vocês me concordem comigo, eu quero que vocês confrontem e digam assim, isso aqui está fazendo sentido, isso aqui não faz sentido. Eu acho que o Vinícius aqui viajou na maionese, não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça dele, tudo bem, não, você não é obrigado a concordar, porém, eu quero provocar sempre vocês aqui para que vocês desenvolvam a capacidade do pensar, do questionar, do analisar, do observar, do julgar, da decisão, de assumir o controle da sua vida, como é a chamada, inclusive, da aula de hoje. Beleza? Vocês vão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Já vamos começar aqui com a entrega do conteúdo. Hoje, falando dessa questão, vocês que já estão acompanhando, vocês sabem que a gente veio com o tema prejuízos emocionais e até os financeiros, a tomada de decisão. Viemos falar sobre a questão de condição de vítima e a condição de agressor. Ana, seja bem-vinda. Viemos falar sobre gerindo o nosso tempo para que a gente, de fato, se torne produtivo e não só ocupado com alguma coisa. Viemos falar também sobre a questão relacionais, os nossos relacionamentos. Isso foi no dia dos namorados, inclusive. E a semana passada foi sobre direcionamento. Hoje a gente vai falar sobre esse inimigo que a gente está alimentando para derrubar a gente. A chamada desculpas. Desculpas que nós nos damos, desculpa que nós pedimos, desculpa que está no nosso dia a dia. Ana, se você puder, abra a câmera, você, Francisco, todos vocês, Anileide, para que a gente possa estar aqui interagindo e vendo vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Fala para mim, sinaliza aí se está tudo certo, para a gente tacar pau.
Show de bola. Para quem já está quem já é aluno, não só do programa e que está conosco no projeto de mentoria, já sabe mais ou menos o que significa, porque eu estou batendo tanto nessa tecla da palavra desculpa. Eu, na verdade, na mentoria, eu falo dos 3 Ds. Eu falo da desculpa, eu falo da dificuldade e falo da distração. Hoje eu quero falar só da desculpa aqui com você. Inclusive, para você que já é aluno de mentoria, vai te ajudar também a clarear mais e a gente aprofundar mais, escavar mais essa questão da desculpa. Quero começar provocando vocês e pensando aqui o seguinte: quantos de nós já não se pegou dando desculpas por situações adversas aí, corriqueiras, coisas que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Quantos de nós não nos desculpamos, não nos apresentamos nossas desculpas, não pedimos até as desculpas, né? Tem até uma forma, eu faço assim, porque eu digo que isso é um pseudo da educação, mas não significa dizer que você está sendo educado. Quando você vai num lugar, você, por ser educado, você usa a palavra. Eu chego na casa do João, João me recebe muito bem, aí de repente eu saio de lá, João, muito obrigado, desculpa por alguma coisa. Quem aqui já nunca fez isso? Fala para mim aí, se vocês pedem usam dessa formalidade desse pseudo da educação, né, de pegar e dizer assim, Jailson, me desculpa aí por alguma coisa. João, Edson, Francisco, Ana, vocês pedem desculpa por alguma coisa? Fala aí para nós. Sim, a gente pede sim, quando ela chega a ser necessária, a gente pede sim. Eu acho que, né, e essa desculpa que você falou, assim, desculpa por qualquer coisa, eu acho que ficou uma coisa tão meio corriqueira, né, que as pessoas, às vezes sem sentir, elas pedem a desculpa, né? Mas Até já como vício passamos de por isso, eu já linguagem, passei né, por até às isso. vezes. Vício de linguagem. Com você também, Ana, acontece assim? Vício de Você linguagem. pede também? Não, eu não Eliana, tenho esse vício de vício de linguagem, não. linguagem. Show de bola. Realmente eu só peço desculpa quando aconteceu alguma coisa, algum mal-entendido. Aí realmente, quando tem necessidade, eu realmente coloco isso, falo dessa forma. Boa, muito bom. Por que eu falo, Rose, seja bem-vinda? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente, por pedir desculpa por alguma coisa, se a gente for mais a fundo, né, que é o nosso objetivo, é crescer, é confrontar, é se desenvolver. Quem pede desculpa por alguma coisa, a rigor, não está pedindo desculpa por nada. Porque qual o sentido da palavra desculpa? A semelhança dela. É um pedido de perdão, é um arrependimento. E como que eu vou me arrepender de algo que eu te pedi desculpa se eu não sei o motivo pelo qual eu estou te pedindo a desculpa? Porque simplesmente eu coloquei lá, me desculpa por alguma coisa que eu te fiz. Então, assim, esse vício de linguagem é um comportamento do padrão educado das pessoas de se relacionarem. Só que a gente precisa ver que, cara, faz sentido isso que o Vinícius está falando. Como que eu posso pedir desculpa de uma coisa que eu não sei o motivo pelo qual eu estou pedindo desculpa? Como que eu vou reparar esse dano que eu estou me desculpando com você, Jailson, de uma coisa que eu fiz com você, Rose? Eu cometi algo contra você e simplesmente meti aquela frase célebre, desculpa por alguma coisa. E aí, ou com Ana, e seja lá com quem for, e aí você, não, tudo bem, fica tranquilo, Vinícius, faz parte, tá tudo certo. Aí, ou então, às vezes, a gente diz assim, imagina, de nada, você não fez nada, foi um prazer, tal, não sei o quê. Aí aquela relação fica uma relação, às vezes, muito superficial. Fala, Jailson, pode falar.
Não, eu queria dizer que nessa parte aí, né, da desculpa, principalmente, acontece no dia a dia quando a gente também é gestor, né? Às vezes você tem uma colocação para fazer para um grupo, né? E aí você, às vezes, expõe de uma certa forma que para uns entende como se fosse uma coisa, uma crítica, muitas vezes, produtiva, e outros entende como se fosse uma coisa pejorativa, digamos assim, né? Uma crítica mais direcionada. E aí eu acho que o pedido da desculpa ele se deve dessa forma, assim. Muito boa essa Se alguém se colocação sentiu, sua. E aí a entendeu? gente Eu acho pede que desculpa porque a gente não está querendo ofender, mas a gente está fazendo uma não está colocação. querendo dar nome, né? Mas está querendo ali impor lá aquela situação. A gente está colocando um ponto de vista que, de repente, a outra pessoa não percebeu desse jeito, mas a gente não quer ferir a ótica do outro, mas a gente Pessoa, quer colocar o nosso parecer acerca daquilo. Mas a pergunta está, por que eu pedir desculpa se eu simplesmente porque o outro não compreendeu a forma como eu expliquei? Qual era a melhor forma de eu fazer? Ou eu criar uma outra forma de comunicar aquilo a fim de fazer ele entender. Eu tenho um vídeo que eu falo no YouTube que é a diferença entre diferença e divergência. As diferenças, elas se aproximam e as divergências, elas são opostas, elas repelem. E por que eu falo isso? A gente precisa ter cuidado para a nossa relação não tornar as coisas diferentes em coisas divergentes. Por que isso, Vinícius? Porque quando a nossa relação ela vira os polos do magnético, vamos dizer assim, ela, de vez de aproximar, ela vai repelir, é porque ela entrou no processo de divergência. E a divergência, o papel natural dela é repelir mesmo. E qual é o nosso papel? Se eu quero viver uma relação de afinidade com uma pessoa, com o próximo, eu preciso fazer de quê? Eu preciso fazer com que aquela minha colocação, por exemplo, como o Jailson, muito feliz o comentário dele, ele colocou, eu preciso criar uma forma de me comunicar de tal maneira que aquela pessoa compreenda o meu ponto, para que ela possa tomar a decisão dela e dizer assim, esse é um ponto diferente do meu que eu estou vendo, mas isso está nos aproximando, porque está fazendo uma leitura no macro, do bem comum, de um projeto, seja lá do que for. Caso contrário, a gente fica só defendendo naquela... Até João falou hoje de como foi aquilo que você falou hoje, João? Até anotei, cara. A ignorância... ela é ardilosa, né? Ela é audaciosa, a ignorância é audaciosa. Tá mudo. Perdão, audaciosa, exatamente. Audaciosa, exato. Por quê? A ignorância não de ser uma pessoa grosseira, mas de ser uma pessoa que ignora um fato. Mas o ponto é o seguinte, mas Vinícius, e essa questão, nesse papel do comunicador e do ouvinte, nós temos 100% da responsabilidade, o comunicador, de ser compreendido, e o ouvinte 100% da responsabilidade de compreender o que o comunicador está falando. Por exemplo, aqui, eu preciso me fazer ser compreendido para vocês. E vocês, para não perder o tempo de vocês precisam se fazer compreendido daquela mensagem, não para concordar com tudo, mas pelo menos para entrar num crivo de avaliação e pegar e dizer assim, eu acho que o Vinícius está falando uma coisa que faz muito sentido. Eu acho que eu vou continuar assistindo aqui para ver até onde vai dar. Faz sentido isso aqui para vocês? Porque se não for assim, a comunicação ela começa a ter ruídos. E aí é um problema que a gente vive nas nossas relações. Essa questão do ruído nas comunicações. Renata, seja bem-vinda. Rose, se você puder, abre depois tua câmera. Ana, tu tá falando de onde? Os demais aqui eu conheço. Ana, é a primeira vez que você está aqui? Sim, é a primeira vez. Sou do Rio de Janeiro. Que legal, seja bem-vinda, viu, Ana? Depois, eu fiz uma breve introduçãozinha aqui no começo sobre o grupo. Se você entrou aqui pelo grupo, que possivelmente foi, dentro do grupo, na descrição, tem lá todas as aulas anteriores e tem também o canal de suporte. Nosso canal de suporte hoje, ele, por algum motivo, ele foi hackeado, então a gente está derrubando aquele canal e amanhã, amanhã ou hoje, Edson? Amanhã, né? Amanhã a gente vai
Amanhã a gente vai entrar em contato com todos vocês, dando o novo número do canal de suporte. Deixa eu fazer uma observação bem importante para vocês. Não foi a primeira vez que eu fui... Meu WhatsApp foi clonado, agora o WhatsApp, o telefone da empresa sendo hackeado. Eu não mando mensagem para vocês pedindo dinheiro, pedindo para comprar nada. Se fizerem isso em nome do Resgate, ou em nome do Vinícius, não sou eu. Pode denunciar, porque não estou vendendo nada aqui. Embora eu sou vendedor, vendo muita coisa, porém, eu não estou fazendo isso aqui. Isso aqui é free para vocês que estão aqui. Viu, Ana? Os demais já conhecem, mas você e Rose, que está aqui pela primeira vez, eu queria deixar essa observação. Caso vocês queiram se aproximar mais da gente num ponto de tornar-se aluno de algum programa pago, a gente isso se submete a uma aplicação para ver se a gente vai conseguir trabalhar junto ou não, tá? Não é só uma questão de ter dinheiro para pagar, é ter um esforço também da parte de vocês para fazer o que tem que ser feito para a gente virar, para que essa comunicação, feita a gente está falando, ela seja efetiva na vida do próximo, de vocês. Beleza? Eu costumo falar que eu sou um investidor de problema, eu gosto de investir em problema, eu quero estar comprando o problema de vocês, mas eu só compro se eu ver se eu consigo resolver, porque senão também eu estaria sendo leviano. Se eu ver que eu não consigo resolver, eu vou estar só enganando vocês e não é esse o objetivo. E aí, essa questão da desculpa, quando a gente pensa... eu achei que foi importante fazer essa pausa aqui, gente, porque nossa, é incrível. Eu tenho um amigo meu que também se expõe aqui no digital. Ele já teve que responder até processo criminal por uma coisa que ele não fez, que as pessoas usaram o nome dele, o perfil dele, para tomar dinheiro dos outros e simplesmente aplicar golpe. Então, fica veaco nisso aí, vocês, para poder vocês não ficarem sendo vítima disso, tá? Muita atenção nisso, muita atenção mesmo. E aí, o que acontece? Vamos lá, voltando aqui para poder a gente dar sequência. A desculpa, quando a gente... Por que eu defendo que ela faz mal? E eu quero trazer isso aqui para vocês. Por quê? Para a gente não ficar um cínico, para a gente não criar para a gente não desvalorizar o significado da palavra, o valor real que existe naquele pedido de desculpa, naquela justificativa de desculpa. Por quê? Se você hoje já pediu desculpa 2 vezes pela mesma coisa, aquele motivo pela primeira vez que foi pedido não foi autêntico o suficiente para te fazer, como eu te falei, arrepender-se e não fazer mais. Imagina a gente, na nossa relação com o agressor conosco, até foi a aula 3. Imagina alguém que chega, toda vez eu faço uma coisa com Ana, com Rose, com Francisco, com João, com Jailson, com Renata, com Eliana, todos vocês, Edson, Anne, e eu digo assim, desculpa por isso. Aí eu sou específico, eu dou o nome, desculpa porque me atrasei. Foi marcado às 8 horas, cheguei de 8h05. Me desculpa, pessoal, tal, não sei o que, correria, aquela coisa toda. É normal isso na nossa relação, né, entre pessoas. Mas, pensa comigo, se eu pedir desculpa de novo pelo mesmo motivo, eu não estou dando a mínima importância para vocês. Eu estou usando de novo a mesma retórica de que vou chegar lá, o compromisso é às 8h05, eu chego, 8h10, vou pedir desculpa e está tudo certo. Pessoal que espere lá e está tudo bem. Em outras palavras, com a minha resposta, eu estou agindo desta forma. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão se comprometendo, chegando aqui no horário, e eu não chego no horário, e eu venho simplesmente digo, desculpa aí pelo que aconteceu, pode acontecer alguma coisa, tudo bem, mas fazer disso uma rotina é que eu queria trazer isso aqui para nós, aqui, para a gente ter muito cuidado na liberação dessa palavra desculpa por alguma coisa. E aí, Pode falar, João. Porque senão você banaliza, né? Você banaliza, fica todo... Banaliza. Fica mais do mesmo. Hein?
Né? E você Rose, eu acho que eu estou banalizando as reconhecendo coisas. você, a gente se falou pelo WhatsApp. Você mora aqui nos Estados Unidos, né? Maravilha, que legal ver você, tá? Gente, a Rose fez parte do resgate lá atrás e tá de volta aqui. Eu tinha perdido o contato e vê que negócio bacana. Eu não peço desculpa à torta direito. É muito difícil você me ouvir falar a palavra desculpa, mas a Rose eu pedi desculpa. Porque ela entrou num grupo que eu tinha feito lá atrás, fez a solicitação para entrar, eu simplesmente, a minha equipe não viu, eu não vi, passou batido. Ali eu precisei vir até ela depois, agora, nessa nova chamada, e dizer assim, Rose, perdão por o que você passou batido, desculpa aí pelo descaso, mas não era, a intenção não era fazer de você um descaso, porque todos vocês aqui são importantes para a gente. E vocês que já conhecem, a gente sabe que a gente trata com o devido valor vocês. E aí, que bacana que eu pude reconhecer, eu reconheci pelo nome, pela foto e pelo lugar. Eu digo, acho que esse lugar, esse ambiente que ela está passando aí pela frecha do vidro é dos Estados Unidos. Aí eu lembrei do caso. Recentemente, eu tive com o meu time aqui, ó, o pessoal que é meu sócio, Anne e Edson. A gente sempre grava material com antecedência. Só que eu estou nesse processo de mudança, só que o fato de eu estar no processo de mudança não é motivo para eu estar me justificando com isso, para eu não fazer o que eu tenho que fazer. Só que foi o que aconteceu, eles vão testificar isso aqui. Ontem segunda-feira eu mandei no grupo, a Anne pegou e disse, Vinícius, preciso de mais material de vídeo. Essa semana. Tá acabando os vídeos, eu preciso fazer já as peças desse mês. Eu digo, beleza, eu vou fazer. Não botei data, vou fazer. Não fiz quando eu gostaria de ter feito. Só que eu sei que o dia de ontem passou, o de hoje de novo, passou-se 2, 3 dias. Eu mandei uma mensagem para ela, pessoal, peço a compreensão de vocês. Foi ou não foi, Edson? Foi a compreensão de vocês. Eu não pedi desculpa. Eu poderia ter pedido desculpa, mas por quê? Porque eu não uso essa palavra de qualquer jeito. Eu não uso. Porque eu só uso quando eu vejo que aquela palavra não tem outra palavra a ser aplicada. Como eu tive que pedir desculpa a Rose pela forma como eu atendi ela. Como o nosso time falhou em atender ela. Porque, graças a Deus, ela está aqui. Mas se ela não tivesse ficado, se ela não tivesse por perto, eu poderia ter sido negligente com a pessoa dela e não ter atendido a ela no tempo que ela me mandou um sinal. E que resgate é esse que eu estou fazendo se eu não atendo, cara? Isso é palhaçada. Então, assim, eu não tolero isso. Eu particularmente, não tolero. Entendeu? Então, assim, e a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente tolera, porque o que a gente tolera faz a gente ficar flexível demais. A gente precisa ser flexível com as coisas, mas cuidado com a sua flexibilidade para você não estar se prejudicando dentro da sua flexibilidade. Eu pego e defendo a bandeira. Não, vocês são importantes. Aí uma pessoa pega, manda um sinal dizendo, eu quero entrar, e eu simplesmente não faço nada. O meu time está errado, eu estou errado, e não foi nem a Anne, nem Edson, vocês estão isentos disso aí, porque vocês não faziam parte da época, foi um time anterior que a gente tinha. Mas, por que eu estou me expondo aqui dizendo isso? Porque eu quero cada vez mais mostrar que o humano está passivo de pedir a desculpa, mas a gente não precisa estar pedindo desculpa à torta direito. Eu preciso cuidar muito, eu preciso ser como é que eu posso dizer assim? Eu não posso usar isso, porque quando a gente usa demais, a gente desvaloriza o que tem abundância. Pensa comigo, por que a areia não vale tanto dinheiro quanto o ouro, por exemplo? Porque o volume de areia é muito maior do que o volume de ouro. A abundância tende a ser desvalorizado, porque a gente não dá o devido valor. Só que eu aprendi lá atrás, foi minha mãe, quando eu era menino, ela pegou, e minha mãe tem um negócio meio bruto, ela dizia assim, você com 7 anos de idade tem que aprender já a ser homem, com 7 anos de idade. A palavra era dura dessa forma. Pare de estar pedindo desculpa e aprenda a ser homem. Mas eu não posso pedir desculpa, eu não errei.
Você não me disse que eu tenho que reconhecer quando eu erro? Reconheça seu erro, peça desculpa, mas não peça desculpa pela segunda vez pela mesma coisa, porque isso não é canalice. Ela falou assim comigo. Eu disse, caramba, muito duro isso, mas aquilo foi forjando o Vinícius de hoje. Eu olhei e digo assim, então, e como é que eu faço, mãe? Aí ela disse assim, evite pedir desculpa, sabe como? Evitando errar. E aqui eu quero fazer uma colocação para vocês. Daqui a pouco daqui a alguns dias a gente vai ter um vídeo falando da importância do erro. Mas não é errar de qualquer jeito, é errar consciente e consequentemente. Porque a gente precisa se expor ao erro. Porque o erro faz a gente amadurecer, o erro faz a gente crescer. O erro nos ensina, o erro é mestre, o erro tem dentro dele a condição de mestre. Ele é bom em nos forjar. Só que aí, aquilo eu aprendi, levei para mim, então todas as vezes que eu ia pedir desculpa por alguma coisa, eu pensava, será que eu não estou pedindo desculpa de novo pela mesma coisa? E não tem nada demais se você tiver que pedir desculpa 2, 3 vezes, 5 pela mesma coisa, desde que você esteja vivendo, de fato, um arrependimento. E é importante que você, mesmo que caia, volte de novo a se levantar e dizer assim, deixa eu me posicionar aqui, que eu não quero mais fazer isso. Me desculpa, Francisco, pelo que eu fiz, mas me ajuda, cara, eu não estou conseguindo. Pode ser que lá na frente eu chegue de novo atrasado. Só que a gente, todos nós, a gente tem uma capacidade muito grande de ser benevolente com o erro do outro, que a gente tem uma semelhança. E a gente é implacável com o erro do outro, que a gente não tem semelhança alguma. Por exemplo, vamos supor que eu sou um cara, eu tenho um viés adúltero em mim. Então eu não posso ver mulher, ou então eu não posso ver um homem que eu me deu desejo, ou mulher, seja lá o que for. Eu viajo, crio coisa na minha cabeça. Sabe o que é que vai acontecer com as pessoas que não tem nenhum tipo de tolerância com isso? Ela vai olhar para mim com desprezo, com desdém e dizer assim, isso é um nojento, um inescrupuloso, um cara desse. Mas essa pessoa que está agindo assim, pensando sobre mim, se ela tiver um viés de fraqueza na mentira, por exemplo, e ela me pegar mentindo, ela não vai ser tão severa comigo, ela vai ser mais maleável, porque ela vai entender a minha fraqueza, cria um nível de empatia com a dela. Então, se eu for um cara mentiroso e Rose não suportar mentira, Josué, seja bem-vindo. Se eu for um cara mentiroso e Rose, por exemplo, não suportar mentira, o que vai acontecer? Ela vai pegar e vai dizer para mim, esse cara é um nojento. Mas se eu for um cara prostituto e Jailson tiver essa mesma inclinação também, sabe o que Jailson vai fazer? Ele vai olhar e dizer assim, cara, eu te entendo, cara, eu também estou lutando contra isso. Não estou dizendo que você não, tá, Jailson? Estou usando só como exemplo. E eu estou trazendo para mim antes para poder não ficar mal entendido isso. Mas por que eu estou trazendo essas coisas que é um tanto quanto pesada? Porque ali a gente fica, é nessa hora que a gente vira esse cínico, banaliza, feito o João bem falou, a palavra. Então, eu dou a pisada na bola, é só, eu chego para quem me ama, pisei na bola com minhas filhas, pisei na bola com minha esposa, é só eu chegar nelas e dizer assim, desculpa aí, o pai falhou, o marido errou, só que até onde isso vai sendo verdade? Que peso de moral eu tenho para poder pedir a próxima desculpa, inclusive? Sabe? Então, assim, onde que nós estamos, gente? Que vida é essa que a gente quer viver, que a gente está vivendo? Para onde que a gente vai? Como é que o que a gente quer fazer da vida da gente? Que relações é essa que a gente quer construir de verdade e não viver mais aquela vida de ilusão, a vida de mentira que a gente vem vivendo às vezes? Então, assim, essa palavra, ela precisa ser muito bem poupada de você falar. Eu defendo, tá? Vocês julguem isso, mas eu defendo isso. Não usa
aleatoriamente, não. Porque cada vez que você usa, ela gera um peso contra você. E aqui eu estou dizendo só de você pedir desculpa. Eu vou entrar numa parte, é uma camadinha ainda pior aqui, que é a camada de você se dar desculpas. Essa daí isso aí pega, viu, gente? Eu chego para Ana, qual é o teu alvo, teu objetivo? O que é que você quer da sua vida? Aí você diz assim, Vinícius, eu queria isso, isso e isso. Esse é meu sonho. Aí eu pergunto, e por que você não está vivendo ele? Aí você vai me apresentar um motivo pelo qual você não está vivendo. E muitas das vezes esse motivo tem uma danada de uma desculpa que você está se dando. Vocês entendem como que isso é sério, gente? Não estou dizendo que é. Às vezes, a desculpa que você está apresentando por não estar vivendo o que queria viver é legítima. E está tudo bem. É uma justificativa plausível. Porém, ela às vezes também não é. Ela só é um argumento que você usou para você mandar um comando para você dizer assim, eu realmente não consigo, porque eu não tenho isso, não me foi dada essa oportunidade, eu não tenho dinheiro, não tenho influência. Olha a desculpa que a gente dá para a gente. Olha só, vê se vocês se encaixam nessa. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Vinícius, estou aqui porque é de graça. Se fosse pagando, não ia fazer, não. Eu não tenho dinheiro para investir em mim. A primeira. Segura aí, Jesus. Vou pedir para tu falar. Pera aí, rapidão. A outra. Não, já estou muito velho. Passou meu tempo. Não dá mais para viver. Aí eu faço a segunda pergunta. E quando será o dia da sua morte, Josué? Por exemplo, se você é aquele cara que está dizendo assim, não dá tempo mais, Vinícius, perdi o time. Aí eu pergunto, e quando é o dia que tu vai? Aí tu diz assim, eu não sei. Eu também não sei quando eu vou. Mas a pergunta é o seguinte, e aí? A gente não sabendo quando vai, a gente fica sem essa referência. Então, não é justo comigo dizer que eu perdi o tempo. Como que eu perdi o tempo se eu não sei o dia que eu vou? Então, assim, a gente pode ir quebrando essas justificativas. Aí quer ver outra? A gente pega e diz, mas eu não tenho o famoso QI, né? Que é o quem indica. Até ontem, Jailson até falou isso, a gente conversando, ele falou isso. Isso é importante, Vinícius, o quem indica. Eu digo, pois é. Mas, às vezes, a gente precisa provocar o quem vai indicar. Tudo bem, eu não tenho quem indica, então eu vou arrumar alguém para me indicar. Vou catucar alguém, vou mexer, falar com um, com o outro, eu preciso criar uma saída nisso. Aí tem outras que a gente pega e se diz assim, mas é porque eu não tenho apoio dentro de casa. Meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia, minha filha não me apoia, meu filho. Mas, peraí, de quem era o desejo, de quem era o sonho? É seu ou deles? É seu ou de vocês? É seu ou vocês, ou é de vocês, mas você não deixou isso claro na mesa. Esse é o nosso alvo. Vamos se juntar juntos para a gente construir isso. Ficou combinado isso? Ficou. Aí, beleza, você pode até cobrar um pouco mais do terceiro. Mas se você, às vezes, nem combinou isso, você está atribuindo que não está fazendo porque fulano não está te apoiando. Às vezes essas coisas vai também travando a gente. Mas por que, Vinícius? Porque simplesmente a gente pede desculpa por tudo e a gente, como o João falou, banaliza a danada da palavra desculpa. Porque a gente pega e diz, não vou fazer isso, não fiz, e eu arranjo uma justificativa plausível que me dá a desculpa devida de eu não viver o que eu queria estar vivendo. Jailson, mete bala. Abrindo aqui meu microfone. Não, e tem uns que são piores, né? Que são aquelas pessoas que procuram pessoas que negativas, né? Que conseguem dar desculpa. Por exemplo, tem gente que gosta de dar desculpa quando ele sai na rua, ou dá exemplo de quem tem que estar na rua vendendo alguma coisa ou outra. Aí ele procura um negativo, né? Um outro dador de desculpa para ele se apoiar nele, que a gente chama de boleta do diabo. Verdade. Né? Ele nunca pega quando tem uma equipe, ele nunca se apega com aquele otimista, com aquele cara que de bicho tá ruim, mas vai melhorar, vamos por aqui, ou lá. Ele nunca se baseia no cara que
que tá É a otimista. questão Ele que eu sempre falo se da coloca aquele cara que congruência, reclama né? também, que dá desculpa também, para ele dizer, olha, não sou eu não. Aí quando ele chega para justificar É geral, tá uma todo mundo cobrança, reclamando da mesma coisa. o A mercado tá pandemia me ruim, aí o impediu de negócio tá fazer isso. complicado, tá ruim para todo mundo e começa, entendeu? Então, esse é o pior que tem. Porque aí É, ele sai de manhã querendo se alimentar dessas coisas negativas para justificar o não fazer dele, entendeu? perfeito, É. perfeito. E tem muitos, Isso é forte. é muita gente, eu acho que é Isso, unânime hoje a isso é questão da. forte, porque sabe por que isso acontece, Jair? Eu já expliquei isso aqui, mas eu vou repetir para vocês que estão aqui. A gente tem em nós, nas nossas relações, a gente tem um dispositivo já dentro da gente da congruência. O que é isso, Vinícius? Se a gente estiver falando de doença, nós aqui, tudinho, Josué, Rose, Isaílson, João, Francisco, Ana, todos nós aqui, Renata, Eliana, se eu começar a falar de doença, nossa, gente, aconteceu isso, 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 vocês vão entrar nessa frequência da doença e vai lembrar de um caso de doença de vocês. Vocês vai lembrar, se não tiver nenhum de vocês, vocês vão lembrar de alguém perto de vocês. Se a gente pivotar essa conversa para uma conversa de turismo, vocês vão lembrar de uma viagem, vai falar de uma viagem. Para quê? Para ter congruência no assunto. Se a gente falar de violência, nossa, violência no Brasil, violência, assalto, estupro, sequestro, não sei o quê, aí todo mundo tem um caso para ser apresentado. Isso aí é o inimigo comum, é a dor comum. Quer ver? Você vai no banco, no Brasil, por exemplo, você vai no banco, tá todo mundo puto porque tá na fila do banco ali. Aí você começa a reclamar, mas é porque não, esse caixa não sei o quê. Daqui a pouco você começa a fazer um monte de amigos ali que você nem conhece. Tá todo mundo metendo pau no banco porque o banco tá te fazendo esperar na fila, porque você conseguiu se juntar rapidamente com a dor em comum das pessoas. Ninguém tá feliz em estar no banco, gente, na fila. O cara tem que estar... Ah, não, depende. Tem aqueles caras que recebem dinheiro para estar na fila para guardar o lugar do outro. Esse cara tá feliz que ele arrumou um trabalho. Mas no todo, a pessoa tá irritada que tá perdendo tempo ali. Então, o que é isso? É a congruência. A pandemia foi um bom motivo para isso. Nossa, não consigo pagar minhas contas, vou prorrogar, vou fazer não sei o quê. E eu estou dizendo que não é, não. Teve dificuldade, muita gente mesmo. Muita gente não conseguiu mesmo, não conseguiu receber, não conseguiu faturar, foi demitido, perdeu o contrato, não sei o quê. Beleza, isso aconteceu. É um problema comum que todos estavam vivendo. O outro é assim, aqui nos Estados Unidos tem muito negócio de furacão, tornado, essas coisas. Ah, não, naquela semana eu não consigo fazer isso. Aí, por quê? Porque não dá. É uma desculpa que eu estou dando? Ela é plausível. Ela é legítima. Eu não conseguiria fazer nada naquele lugar. É até arriscado eu meter a cara para fazer um trabalho fora se está tendo um tornado violento aqui na minha cidade. Por sinal, uma vez nessa saída de tornado aqui, eu peguei uma vez daqui pro Texas, eu andando e o bicho no mapa, eu vendo o bicho se aproximando e eu acelerando mais, mas o negócio parecia coisa de filme, negócio de louco, cara. Eu digo, caramba, porque eu demorei um pouco mais a sair. E a gente ainda tinha dificuldade de abastecer, então, pense. Mas as dificuldades é onde elas se apresentam o melhor motivo para você encontrar uma desculpa. A dificuldade se encontra. E eu queria muito que vocês prestassem muita atenção nisso, porque aonde que está a tua dificuldade, ali está a tua justificativa de desculpa também. E ali está o melhor motivo para você vencer, transformar a desculpa num desafio. Para você não ficar refém daquela situação que até hoje impediu de romper determinada coisa. E onde que começou isso tudo, Vinícius? Pasme, dentro das minhas pesquisas, que eu não são poucas, eu faço um mapeamento de muita gente, está na danada da banalização da palavra desculpa. Por tudo eu peço desculpa. Então eu não dou crédito a essa danada dessa palavra. E essa palavra, quanto mais eu poupar ela de sair da minha boca,
mais rigoroso eu sou comigo para eu não precisar estar pedindo tanta desculpa. Peça todas as vezes que você pisar na bola, todas as vezes que você der uma cagada, peça mesmo. Porque você não é super-homem nem Mulher Maravilha que não pode se reconhecer e ser humilde para poder pegar e dizer assim, me perdoa, me desculpa, me arrependo, fui rude, não deveria ter feito assim. Eu fiz isso publicamente aqui com você. A conversa comigo e com a Rose foi eu e ela no privado. Eu trouxe aqui para mostrar isso aqui para vocês. Eu achei maravilhoso que Rose tivesse. Parece até que a gente combinou. Hein, Rose? E eu não sei nem quem é Rose direito, eu não conheço nem Rose. Eu nunca vi Rose, a não ser na foto do WhatsApp. Eu sei que a gente tem amigos em comum. Mas e não sei onde que Rose mora. Não conheço nada de Rose. Mas o fato, eu conheço muito mais alguns de vocês do que a própria Rose. Josué, porque no começo aqui, você não pegou, eu estava falando de um vacilo que meu time e eu cometi com Rose, essa que está do teu lado aí na sala. E aí eu tive que pedir desculpa a ela, porque eu reconheci uma pisada na bola minha. E aí, interessante que hoje, na aula de hoje, ela está aqui, graças a Deus, que maravilha. E aí, turma, o que acontece? Essa banalização, ela é uma palavra que faz você dizer gratuitamente ela todas as vezes que você não deveria nem dizer mais. Desculpa aí, Vinícius, desculpa por alguma coisa. Ah, pessoal, desculpa o trânsito. Trânsito é Pô, pense no negocinho do trânsito, cara. Ó, o americano, ele é chato com compromisso com o horário aqui, sabe? Uma vez o cara ia chamar a polícia para mim, porque eu estava atrasado 5 minutos, e eu peguei e fui infeliz de dizer o trânsito. Ele fez, chegue cedo, saia cedo de casa. Eu não quero saber do trânsito. Trânsito tem para todo mundo. Aí eu falo para vocês, lembra que eu falo, eu estou ensinando para vocês o que eu vivo. Lembra que quando eu falei da gestão do tempo, que eu disse, quem chega atrasado já está, quem chega no horário já está atrasado. Para mim, hoje, você lembra que eu falei isso para vocês, que vocês participaram já? O pontual, para mim, já está atrasado. Por quê? Porque não está dando margem para um pneu furar, para uma coisa acontecer no meio do caminho. Mas eu tive que ser ameaçado para o cara chamar a polícia para mim, porque eu não estava dentro da hora. Danoso, Vinícius, se precisa disso tudo, para ele precisava, e ele está no direito dele. Eu não marquei com ele de 8h05, marquei às 8. Ah, ele está sendo exagerado. Não sei se ele está sendo exagerado. Ele está valorizando o tempo dele. E você quer que o seu tempo seja valorizado. Você não gosta quando alguém atrasa com você. Você não gosta de estar no banco esperando muito tempo. Você não gosta que as pessoas digam o que vai fazer e não vai fazer. Você não gosta de saber que vai receber um dinheiro no dia X e no dia X a pessoa não comparece. Você não quer ter que passar por isso. E por que às vezes a gente faz o outro passar por isso? O que eu queria trazer para vocês, para a gente fechar essa equação de hoje? Gente, pensem bem quantas vezes sai de você essa palavra desculpa da tua boca. E eu queria que vocês julgassem isso com vocês. Dissesse assim, aquela desculpa que eu pedi, o quão honesta ela foi? O quão sincera aquilo foi de fato? O quão sério eu estou sendo, séria eu estou sendo com aquele meu pedido de desculpa por aquele ato que eu cometi? Eu estou falando aqui para o terceiro. Agora eu queria que vocês trouxessem isso, que para mim mais importante é vocês entenderem que vocês são mais importantes do que o que vocês fazem com o outro. Tá com vocês. Josué, por que ainda não? Qual é o motivo da desculpa que você tem encontrado dentro de você? Renata, por que ainda não? Eliana, por que ainda não? Rose, qual é a justificativa que vem a vocês? Pega essa justificativa e fica com ela mirando para ela, namorando com ela, olhando, dizendo assim,
Você está me pedindo isso até hoje. E eu refém de você. Será que ela é tão grande assim para você que você não pode transpor esse obstáculo? Será que você é tão pequeno diante da sua grande desculpa que você não consegue virar isso? Não estou querendo desqualificar a sua dificuldade. Muito pelo contrário. Vocês que já estão aqui, já me conhecem, sabem. O seu problema, ele é o maior que existe. Para com esse negócio de dizer, mas fulano tem um problema maior. Ok, mas é dele, não é meu. O meu é o meu, cara. O meu é o que dói em mim, é o que tá me lascando, que tá me ferrando. Eu não quero estar com um falso moralismo e dizer assim, não, Vinícius, cabeça para cima, porque fulano não tem perna, tu tem perna, e tu tá aí sofrendo porque tá com a unha encravada. Dane-se, a unha encravada é minha, tá doendo em mim. Ele não tem perna, ele não vai sentir problema de unha encravada. Ele tem um outro problema, e é o dele. O meu é esse. Eu não estou querendo fazer pouco caso da sua desculpa. Mas eu quero saber se essa desculpa realmente ela é grande desse jeito que não te faz superar ela. Porque se a unha está encravada, cara, vai numa manicure, vai num podólogo, resolve isso e cria uma saída para isso. O cara que está sem perna, como o exemplo que eu estou te dando aqui, de repente ele arrumou uma cadeira de roda, uma muleta, ele deu um jeito para ele se locomover. E eu bato continência para essas pessoas que ela tem todos os motivos, cara. Aqui, ó, aula passada, a Eliana pegou e disse assim, o médico me deu um diagnóstico. Ela tinha um laudo médico, gente, para poder dizer assim, Eliana, você não pode fazer isso, isso e isso. Ela simplesmente, ela pegou e disse assim, esse é o motivo que eu tenho para não fazer. Só que eu vou fazer diferente, assim, 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 assim. E ela conseguiu evoluir num tratamento que ela não precisava, que ela tinha motivo de um laudo médico de pegar e dizer assim, pode quietar, no Nordeste fala amarrar o burro na sombra, sabe? Quieta o burro aqui que não sossega. A vida não sorriu para você. Só que ela disse, não, eu vou fazer diferente. Aí ela é Mulher Maravilha? Não, ela tem as labutas dela também, ela tem também as guerras dela que faz com que ela se depare todos os dias e diga assim, não é melhor desistir não, é mais cômodo, gente, dar uma parada, pegar a pilha do problema e dizer assim, tem que encontrar aqui uma justificativa para poder eu pegar e dizer por que eu não fiz isso. Nossa, isso aqui é bom, isso aqui é forte, essa aqui é justificativa, eu vou parar nela, vou botar ela no altar, um pedestral e vou dizer assim, essa aqui venceu para mim. A gente precisa disso. Só que, gente, com vocês poderiam ser diferentes. Essa é a nossa proposta aqui, fazer com que com vocês sejam diferentes. Vinícius, você quer mudar o mundo? Gostaria, mas não vou conseguir. Mas se eu mudar o teu mundo, eu tô feliz da vida. Toda vez que você for falar a palavra desculpa, quando você ouvir a danada da palavra desculpa, você vai lembrar dessa aula. Você vai dizer assim, caramba, fulano tá pedindo desculpa à torta direita, esse cara tá derramando desculpa. Eu também tenho derramado desculpa. Eu já derramei muita desculpa. Mas só que na época da minha infância, o meu couro deu uma assada aí aquilo eu já pude corrigir muito. E aí eu tive um problema. Eu fiquei muito duro, porque eu pegava e fiquei insensível. Porque eu digo, não posso pedir desculpa. Eu preciso estar acertando. E aí eu fiquei correndo atrás do acerto e não me permiti pro erro. Durante um período da minha vida, isso foi muito ruim para mim. Porque eu não me dava a chance de errar, para não ter que pedir desculpa. Vocês conhecem alguém que tem aquela pessoa que diz assim, eu não suporto correção? Sabe aquele perfil de gente que diz assim, eu faço de tudo para não levar um cagaço? Eliana também, ó, Eliana se identificou. Tem gente assim, gente. Só que a reclamação, a advertência, ela vem sobre alguém alguém que faz porque está esperando um resultado melhor seu. Ou seja, esta pessoa não abriu mão de você. Sabe por que um chefe, um líder,
um superior cobra do subordinado porque ele espera que o subordinado faça tal atribuição. E uma vez que ele não faz, ele vem e diz, e ele vem com pressão sobre ele para poder cobrar o resultado. Na hora que esse líder, chefe, superior, vem sobre o subordinado e diz assim, esquece, esse cara não vai fazer isso. Ele está abrindo mão de você. E essa pessoa, quando abre mão de você, sabe qual é a chance que pode acontecer? Simplesmente você ser cancelado. Tira ele da folha de pagamento, tira ele da minha vida, tira ele da rede social, tira ele. A pessoa vai cancelando, a gente está na geração do cancelamento. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui para vocês, sabe o que vai fazer aqui com vocês? Vocês vão aqui, ó, no dedinho aqui, ó, sai fora. Esse Vinícius está falando merda. Hoje, eu acho que foi hoje, saiu um vídeo lá no grupo, eu meio que pedindo para que vocês saiam do grupo. Não sei se todos vocês viram. Por quê? Porque eu não quero estar falando aqui com uma pessoa descomprometida. Não quero. Gente, isso não dá ibope. Esse assunto já não dá ibope. Porque a gente não quer crescer, do modo geral. E se eu ficar alimentando vocês com aquilo que vocês querem ouvir, com a promessa milagrosa, vendendo um sonho, isso atrai gente. A gente quer ser lesado, a gente quer ser enganado. Todos nós. A mídia entendeu isso, o marketing sabe trabalhar isso, as pessoas que sabem lidar com isso resolvem isso muito bem. Mas a pergunta é, o que é que você está fazendo da sua vida? O que faz você entrar num danado de um grupo que é chamado O Resgate e tem lá a proposta, você entendeu ou não entendeu, nem sequer perguntou, e de repente você está ali só fazendo um número. Gente, eu não quero isso. Eu não quero você aqui. Porque eu estou tomando espaço da tua vida. Eu não quero que você dê o motivo de dizer, não, mas eu estava lá no resgate e o resgate não resolveu. Eu não quero que você dê essa desculpa para você. Eu quero que você dê essa desculpa se realmente você veio para cá, fez tudo que era para fazer e você disse assim, Vinícius, o teu método é uma bosta, não funciona para mim. Aí opa, gostei disso, agora o que você fez? Como que foi implantado? Por que não deu certo? Qual foi a dificuldade enfrentada? Aí a gente vai dissecar isso. Agora, você está fazendo só número, eu não preciso disso, eu realmente, eu celebro cada um de vocês. Vocês viram um dia desse, Renata está aqui, Renata bateu o número 1000 de seguidor no Instagram. Eu celebro, sabe por quê? Porque cada um de vocês eu vejo como uma nação. Aonde que eu aprendi isso? Lendo a Bíblia, Atos 8. A Bíblia fala que Filipe estava orando e o Espírito do Senhor mandou ele sair do meio da congregação lá, do meio de onde ele estava e ir para o deserto. Sai daí, vai para o deserto. Beleza, foi. Chegou lá e agora? Ele falou, tá passando uma carruagem ali. Aí a carruagem pega e ele dizia, e é para fazer o quê? Ele falou, vai correndo lá da carruagem. Tem um cara lendo dentro da carruagem. Tá lá, Atos 8, depois vocês leem. Aí o cara lendo, aí ele pergunta, e aí, é para fazer o quê? O cara tá lendo, o quê? Eu tô aqui correndo, a carruagem passando e eu aqui correndo. Aí, pergunta se ele tá entendendo. Você tá entendendo o que você tá lendo aí? Ele fez, como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Aí para a carruagem, Felipe entra dentro da carruagem e diz, isso aqui é o plano salvífico. Isaías 53. Não está dizendo que é Isaías 53, tá? Mas ele fala do plano salvífico, então possivelmente era aquilo que estava falando ali. Aí o cara era conhecido, a pessoa que estava ali dentro da carruagem era o eunuco. Aí ele pega e diz assim, então era bom eu me batizar, né? Ele fez, tem que ter água para se batizar. Ele fez, tem uma poça d'água ali, ó. Dá pra gente ser batizado ali? Felipe disse, dá. Bora lá, mergulha aqui, batizou. Aí a Bíblia diz que Felipe foi trasladado, ele saiu dali. Olha que interessante. Nessa hora, para Felipe fazer o que tinha que fazer, ele tinha que sair, correr, falar, trazer clareza para o cara, mas depois do feito, ele saiu de lá e voltou para o lugar, talvez, onde ele estava. O eunuco olhou para um lado, oxe, cadê o cara que estava aqui me explicando agora, cara? Tá aqui mais não. Ele tinha motivo para dar uma desculpa e dizer assim, não tem como eu correr do lado de uma carroça, não, numa carruagem, não. Mas ele não deu a desculpa. Ele simplesmente
fez o que tinha que fazer, correu. Gente, eu gosto de cavalo, eu já andei de cavalo, eu criei cavalo no Brasil. Cavalo, se ele tiver só no trote, um humano já tem dificuldade de acompanhar. E se ele abrir na carreira mesmo, é que dá mais trabalho. Eu sei que aconteceu que esse cara, de onde ele passou, as nações que ele estava visitando, estava sendo anunciado o evangelho. Porque um Filipe decidiu obedecer, falou do plano salvífico e o eunuco se converteu. E onde ele passou, ele pôde falar do plano salvífico nas nações. Ou seja, para mim, cada um de vocês, eu sou o Filipe. Estou atrás da carruagem aqui, ó, falando com vocês. Vocês estão entendendo a vida de vocês? Aí, cara, Vinícius, estou entendendo não. Tem coisa que eu não estou entendendo. É isso aqui, ó. Ah, beleza. Aí vocês entendendo, vocês vão impactar a geração de vocês do hoje, a descendência de vocês e a posteridade. Por isso que eu celebro cada um de vocês. Só que eu não tenho uma métrica de vaidade de dizer, nossa, eu tenho 100 milhões. Eu quero ter. Mas entendendo o valor de cada um, como o valor de cada um tendo a descendência e a posteridade, e a geração que está, para deixar um legado. Alguns de vocês já sabem. Vinícius, por que você faz isso? Eu tenho uma se é que eu posso dizer, uma vaidade. Eu quero ter meus netos conhecendo o neto de vocês, dizendo assim, teu avô mudou a história do meu avô, da minha avó. Do nada, apareceu um vídeo lá, 3 segundos. Passa isso aqui. De repente, meu avô, minha avó entrou, eles entraram e começou uma nova jornada. Um ponto de inflexão na vida de fulano, na vida de Beltrano. Mas para ser só número, gente, sério, é muito pouco isso. Eu não quero, não. De verdade, não quero. Porque eu acho que isso é efêmero. Não tem valor, tem preço, não tem valor. Eu posso fazer bem mais dinheiro? Posso, com isso. Mas e o valor que eu gerei na vida do Josué? Qual foi? Nenhum. Então, para mim, não me importa. Eu quero saber se eu gerei. Se Josué nunca mais passar nessa aula aqui, eu quero saber que toda vez que ele pensar em falar desculpa, ou ele se dar desculpa, ou ele ouvir alguém dando desculpa, ele vai parar e dizer assim, caramba, velho. E aquilo que o Vinícius falou. Aí você, sabe, gente, a gente é muito bom nisso. Presta atenção nisso. Eu chamo de enredo de novela isso. Como é que é isso? É simplesmente você pegar e dizer assim, você olha o elenco, fulano, Beltrano, Cicrano. Aí você pega e faz rapidamente você vai dizer assim, nossa, olha só onde isso vai dar. Você sabe, é como se você estivesse vendo uma novela mexicana que você já tem um final, você já sabe, isso vai dar merda, isso aqui vai ser bom. Então a gente sabe legislar na causa do outro. A gente é muito fácil, cara. A gente olha e diz assim, por exemplo, Francisco está construindo uma obra. Se ele vê um pedreiro pegando na colher, ele sabe se o cara é bom ou não na colher de pedreiro. Aí ele pega e diz assim, ih, essa parede vai ficar troncha. Porque esse cara não sabe nem pegar na colher. A gente sabe prever. A gente sabe ser preditivo. Olhar para o futuro de alguém e dizer assim, vai dar bom ou vai dar ruim. Agora, por que a gente não sabe fazer isso com a gente? Porque a gente não analisa a gente. Naturalmente a gente não analisa, a gente analisa nossas faltas. E quando você tem um olhar muito voltado para a falta, você deixa de ver as virtudes. A gente até postou isso esses dias. Então o que eu queria que vocês pensassem como uma tarefa para vocês analisassem? Sejam específicos no seu pedido de desculpa ou no seu dar-se desculpa. Qual a desculpa que você está dando a você mesmo? Especifica isso, veja se isso realmente é tão maior que você. Se você já tentou de tudo, se você já fez todas as alternativas para aquela desculpa estar no seu pódio e não você no pódio dela. Pensa nisso. Toda vez que você... Desculpa, trava ela aqui, peraí. E aquelas que você já saiu dando, analisa isso. Beleza? Seja específico quando pedir e quando você se der desculpa. Tá bom? Analise suas desculpas do passado também.
Qual é a desculpa que eu estou dando para mim para não viver o que eu queria estar vivendo? Eu sei que não é fácil. Confesso, não é fácil. Só que é simples assim. Fácil é quando a gente já faz, quando a gente já sabe, quando a gente já tem um estilo de vida vivendo isso. Para mim, hoje é fácil. Mas só que não é fácil para quem ainda não fez. Mas é simples. E não complica o simples. É o feijão com arroz que funciona. Vai no simples. Qual é a desculpa que você está se dando? Simplesmente anota ela e mede ela, vê o quão grande ela é diante de você. E agora você tem um desafio pela frente, fazer ela ficar menor. Fazer ela ficar menor do que você. Tá combinado isso? O que é que vocês me dizem? Josué, de onde você tá falando? Falando não, você tá assistindo, né? Agora você vai falar. Eu tô falando de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Olha aí, tem mais mineiro aí, ó. Francisco, Renata, né? Top demais. Josué, eu quero te perguntar aqui, cara, o que essa aula representou para você? Então, Vinícius, eu entrei assim porque, tipo, para me entender algumas coisas, sabe? Que se passa na minha vida, né? Então, você falou muita coisa aí que, né, tirou algumas dúvidas e, assim, desculpa, infelizmente, a gente tem mesmo, né? Não tem como você falar assim que amanhã ou depois você não vai dar desculpa, porque acho que isso aí é impossível. Não tem, exato. Até porque a gente precisa dar, porque senão a gente fica soberbo, né? A gente precisa ser humilde para pedir desculpa ou se dar desculpa para alguma coisa. Mas é não ficar nela. Isso, com certeza. E a última coisa que você falou aí, para mim, que é muito importante, né? É eu trazer as desculpas minhas que eu tenho dado e trabalhar em cima delas. Isso aí é importante. Boa. Mas vamos continuar, né? Bora, Vamos bora. Cara, continuar porque eu satisfação, preciso prazer disso. recebê-lo, tá? Eu não sei Prazer é quando todo foi que meu. você chegou aqui no grupo, mas lá no grupo tem lá, no link da descrição, o telefone da gente de suporte, que a gente vai estar alterando amanhã, porque a gente foi hackeado com o telefone de suporte. E tem também os links das aulas anteriores, tá? Para vocês acompanharem. E tem Certo. um formulário que eu queria que vocês preenchessem, se vocês puderem. Ana, não sei se você já preencheu. Preencheu, né? Não preencheu, não. Preenche lá para a gente conhecer melhor, saber o que que realmente a gente pode se aproximar para poder te servir de forma mais eficaz ainda. Tá, Rose? Você também. Não sei se você já fez, Rose, mas se você já fez, em algum momento você vai estar entrando na pré-seleção aí, alguém vai entrar em contato com você para poder a gente falar contigo. O Josué faz isso também. Os demais que estão assistindo gravados, façam isso também. Tem lá um link na descrição e tem lá o formulário e as aulas anteriores. Fechou? Turma, para não tomar muito tempo de vocês, eu não vou abrir mais. Ana, eu vou pedir perguntar só para Ana e Rose. O que representou para você essa aula de hoje, Ana? Assim, eu também entrei agora, né? E assim, para mim é uma reflexão da vida, das coisas, como a gente tem que lidar com as situações que acontecem com a nossa vida. E realmente, o que você falou, eu não tenho essa mania de pedir realmente desculpa quando realmente não há o que pedir. Motivo para isso. Não tem motivo para isso. Mas também não tenho dificuldade de pedir quando realmente acontece alguma situação onde eu avalio que realmente eu podia ter sido de uma forma diferente e pedir desculpa. Não tem realmente isso. Só que há outras desculpas que as nossas, que a gente dá para a gente mesmo, essa realmente a gente precisa reavaliar. Essa pegou você, não foi? Pegou. Essa pega. Quando a gente está falando do desculpas... terceiro é mais fácil, mas quando vem para a gente, o negócio dá uma pancadinha que vem uma fisgada que você diz assim, nossa, sério? A gente dá muita desculpa para a gente mesmo. E às vezes a gente quer culpar alguém, uma vida, mas na verdade a própria
a culpa é nossa mesmo, de não ter vencido o que a gente precisa vencer, né? E tomar as decisões que tem que tomar. É isso. Top. Ana, você falou um negócio muito legal isso. Eu queria que vocês, se vocês pudessem, gente, vocês que não assistiram, assiste a aula 3. A aula 3 está falando da condição de vítima e agressor. É trocar a culpa pela responsabilidade. Às vezes a culpa é nossa, mas às vezes nem é, tá, Ana? Às vezes nem é. Às vezes a gente é só vítima no sistema, vítima de alguma situação de alguém, mas a gente só precisa agora saber o seguinte, ok, eu vou ficar na condição de vítima ou eu vou sair dela? E como que eu faço para sair dela? Então, essa tua explicação me remeteu para essa aula. Eu acho que é muito legal vocês assistirem. Uhum. Fechou? É aula 3. Desculpa e agressor. É o título dela lá. Rose, fala para nós aí. O que essa aula mexeu contigo aí? Se é que mexeu em alguma coisa, né? Lógico. Oi, Vinícius. Boa noite. Boa noite. Realmente é para pensar mesmo, porque eu dou desculpa bastante quando é necessário, né? Que é um erro. Mas também tem as desculpas que a gente se dá para não fazer algumas coisas, botar em prática. Isso aí eu tenho que repensar e trabalhar nisso também. Top. Essa, para mim, é a pior, sabe? É o pior dos mundos, porque é um veneno que a gente está aplicando na veia da gente. Exato. É como se fosse um veneno que a gente está aplicando. A gente está pegando e dizendo assim, peraí, eu vou morrer aqui mais um pouquinho hoje, vou me matar. Porque a gente não percebe, mas ele está nos destruindo. É um gigante que a gente está construindo para meter o machado na gente depois. Exato. Às vezes a gente deixa de fazer muita coisa e começa a inventar um monte de desculpa. E essas desculpas a gente tem que repensar, porque o erro é nosso, não é de ninguém. É nós mesmos que inventamos as desculpas para nós mesmos. E o que é legal, sabe o que é? O que é mais louco, turma, olha só. Às vezes, ninguém pegou e disse, Josué, Rose, Francisco, João, faça isso. E de repente você não fez. Às vezes é a tua escolha, é o teu desejo, é a tua vontade, é o teu querer, é a tua necessidade. É tudo que você deseja e quer, e simplesmente você olha assim, não estou vivendo, não estou de posse disso, e eu tenho um motivo para isso, e o motivo é XYZ. E aí você olha e diz assim, cara, o quão comprometido eu sou com aquilo que de fato eu quero. Fala, Renata. Pode falar. Tá fechado o microfone. Meu microfone. Eu perdi o lugar de apertar aqui o microfone. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Então, eu observo assim, a palavra desculpa, ela já vem do ato de alguém se sentir culpada e ficar querendo ser perdoada a todo tempo, mas ela mesma não consegue se perdoar. E aí até no ato da gente mesmo, né, dar desculpa por não conseguir fazer alguma coisa que nós precisamos. Mas nós não nos sentimos perdoados a realizar aquilo, ou merecedores daquilo. E aí fica dando desculpa por falta de merecimento. Perfeito, excelente. Olha isso, gente. Excelente contribuição. Desculpa, se a gente fizer a separação da palavra des-culpa, né? Tem, a semântica tá muito atrelada a isso, realmente. Bom demais. Turma, a gente segue aí, semana que vem, estamos juntos, para a gente ter mais conteúdo, tá? Vocês que chegaram hoje, Josué, cara, seja muito bem-vindo, você faz parte dessa família que a gente está construindo aqui. Você, Rose, também, Ana, sinta-se acolhida. A Eliana já viveu esse momento, João, Francisco, Renata, Jailson, Edson, Anileide, todos vocês. Então, assim, feliz demais por ter vocês aqui, tá? E eu quero estimular vocês o seguinte, se vocês quiserem convidar mais alguém para estar conosco, façam isso, gente, porque isso pode contribuir muito com a vida não só do outro, como até com a tua, porque o outro também interfere na tua. Quem está próximo de você, ele inevitavelmente ele vai interferir na sua vida também. Então, é importante a gente poder estender isso, tá? E como é que você faz para convidar? Tem um link, lá no link da descrição também tem a página de cadastro.
ou então a mesma página de cadastro que você pegou, que você se cadastrou. É só mandar e pedir para o pessoal se cadastrar, vem para o grupo também e a gente vai estar fazendo esse trabalho junto com eles, tá bom? Aqui a gente já, esse grupo já está gerando filhos. A Renata veio por conta do Francisco. E assim a gente não sabe onde a gente vai parar, gente. E olha só a joia que Renata soltou agora para nós, sobre essa questão da palavra. Mas quem foi que trouxe isso? Quem plantou isso? Francisco lá atrás, chamando Renata. Vocês entendem a dimensão do valor que isso pode gerar na vida da gente, quando a gente vai fazendo isso? Fechou? Beijo no coração de vocês. A gente se vê aí. E qualquer dúvida, entre em contato com o suporte para a gente falar com vocês mais próximo. Mas não fiquem sozinhos, tá? Vamos caminhar juntos. Tem muita coisa boa para a gente fazer. Fechou? Beijão, turma. Edson e Anne, quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Só o número que está lá de suporte a gente vai remover e colocar o novo lá. Perfeito. Show de bola. Turma, beijão, um abraço.